Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Então fiquemos em pé para que possamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém, glória a Deus. Deus está aqui neste momento, sua presença é real. Deus existe, Ele toca cada um de nós. É só você se abrir e querer. Amém? Assim como aquela mulher tocou Jesus, ela foi ao encontro dele, ela tocou porque ela quis, e Jesus a acolheu e acolheu. Você está aqui para receber uma cura, então você também tem que ir ao encontro. Você tem que procurar. Jesus sempre esteve ali, mas é você que tem que procurar. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Jesus tinha sido morto e crucificado. E aí, acontecendo isso, os discípulos ficaram tristes.
Porque mesmo eles estando juntos com o Rei Jesus, eles sabiam o que ia acontecer, só que eles não aceitavam. Eles não aceitavam. E Jesus andou no meio deles, junto com os discípulos, fez milagres, autorizou que os discípulos fossem de 2 em 2, pregando, falando sobre Jesus, curando, libertando, sempre em nome de Jesus. E aí, infelizmente, acabou acontecendo o que eles não queriam, que Jesus foi morto, crucificado, e ali colocaram ele no túmulo. E depois disso, alguns discípulos, no caso Cleófas e mais um outro, viram que não ia adiantar nada, se decepcionaram. Eles resolveram voltar para Emaús. Então eles estavam em Jerusalém, e aí eles esperaram 3 dias e resolveram voltar. E no caminho eles ficavam conversando entre si o que estava acontecendo, né, o que eles fizeram, o que Jesus fez, o que Jesus falou para eles. Só que eles estavam tristes. Eles tinham perdido a esperança. Porque eles pensavam que Jesus, eles sabiam que Jesus era o Messias, só que eles pensavam que Jesus viria para libertá-los do poder de Roma. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo da escravidão, então Deus usou Moisés para fazer isso. Então eles pensavam que com Jesus ia ser a mesma coisa. Eles iriam lá, né, com Jesus ali, em poder, como rei da terra, para que tomasse aquele poder que estava afligindo os judeus. Só que infelizmente, ali quem foi contra Jesus foram os próprios sacerdotes ali da sinagoga. Em vez de defendê-lo, aceitaram, não aceitaram. Então eles fizeram de tudo para que Jesus fosse condenado. Então esses discípulos estavam caminhando, então de Jerusalém a Emaús deveria ser mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. Então eles andavam muito a pé, então deveria demorar mais ou menos umas 2 horas para chegar lá. Então, quando a gente tem alguém que está do nosso lado para a gente conversar, a gente vai conversando, falando, né? Para um pouco, né? Às vezes não vê nem hora passar. E aí, eles indo pelo caminho, chegou Jesus ao lado deles e continuou juntamente com eles. E Jesus viu o que eles estavam falando. Aí perguntou, falou assim: sobre o que vocês estão falando? Aí eles disseram: ué, você não sabe o que aconteceu? Você é peregrino? Você está por aqui novo, não conhece? Não sabe o que aconteceu? E aí Jesus pergunta: o quê? Então Jesus, ele sabia o que tinha acontecido, né? Porque se foi ele mesmo que passou por aquilo, foi ele mesmo que sofreu por nós, foi ele mesmo que carregou sobre si os nossos pecados. Jesus sabe, Jesus conhece o que cada um tem, Jesus conhece o que cada um sente. E Jesus
o que você tem, o que está acontecendo. Foi o que Jesus fez aqui. Ele perguntou quais. Então ele percebeu que eles estavam tristes, que eles estavam chateados. E Jesus perguntou para eles, para que eles pudessem falar, que eles colocassem para fora tudo aquilo que eles estavam sentindo. Então muitas vezes nós estamos fragilizados. Só que tem gente que quer ser tão forte ali, que quer guardar para ele, não quer falar. Não precisa falar para ninguém não, fala para Jesus. É para Jesus que você tem que saber. É para Deus que você tem que falar. É somente Ele que tem que saber. Não precisa mais ninguém saber das suas dores, das suas angústias, do que está se passando com você. Ah, mas Deus não sabe? Sabe. Deus sabe de tudo. Ele já sabe o que aconteceu lá atrás, sabe o que você está passando e já sabe o que vai acontecer lá na frente. Só que Ele quer que você fale. Como o diácono Marcos falou, vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos nos abrir para Jesus. É para Ele que nós temos que abrir o nosso coração. E Jesus ouviu o que eles estavam falando. Eles falaram dos feitos que Jesus fez, dos milagres, do cego que Ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, que havia mais de 12 anos doente, gastou tudo que tinha com médicos e ninguém curou. Eles foram comentando, falando para Jesus de tudo aquilo que Jesus tinha feito, ressuscitou mortos. Jesus expulsou demônios. Jesus fez tantos milagres que nós muitas vezes nem sabemos, porque acho que nem todos os livros do mundo daria para colocar o que Jesus fez. Que tem tanta coisa que Deus fez, né, que Jesus fez e continua fazendo, que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem, não agradecem, não são gratos por aquilo que Deus já fez na sua vida. Aí o que eles fizeram? Eles estavam presos ao passado. Eles ficaram naquilo ali pensando, ai, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Eles estavam tão cegos que eles nem perceberam que era o próprio Jesus que estava ao lado deles. Muitas vezes estamos cegos, que nós nem percebemos que Jesus está em nossa vida, que Jesus está operando em nossa vida, e a gente não percebe. A gente fica assim, não enxerga, não olha para o lado, não percebe aquela correria, aquele desespero, só preocupado. Ai, nossa, é a pessoa ansiosa. O ansioso é assim, ele se preocupa muito com o que vai acontecer. Na realidade, não sabe nem se vai acontecer, fica preocupado à toa. E a pessoa que fala que tem depressão, ela se preocupa muito com o passado. Que aconteceu isso, ai, porque eu tenho trauma disso, daquilo. Aí ela fica presa no passado e não enxerga o presente. Então que nós possamos enxergar mais o nosso presente com Jesus. Porque o passado já foi, já aconteceu, já passou, graças a Deus ficou lá atrás. E você acha que você conseguiu passar por tudo aquilo como? Sozinho que não foi. Se não fosse Deus na tua vida. Se não fosse Deus te protegendo. Então eu tenho pensado em muitas coisas que aconteceram na minha vida, que eu falo, puxa vida, Deus me protegeu. Deus me segurou. Só que como eu era ignorante, não conhecia a palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus nos acolhe. Mesmo você sendo ignorante, Deus acolhe. E aí quando eu tive a oportunidade
oportunidade de conhecer Deus realmente, né? Eu o aceitei. E agora estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Então o que passou, já foi. Então eles ficaram tão presos ao passado que eles ficaram cegos. Então muitas vezes nós somos cegos espiritualmente. Nós não vemos o que realmente é, o que realmente Jesus está fazendo na nossa vida. E tem gente que vê que está acontecendo milagres, vê que está havendo uma revolução, mas a pessoa não aceita. A pessoa é dura de coração. A pessoa muitas vezes é dura de coração, não abre o seu coração, não quer saber. A pessoa não aceita. É igual, quando as pessoas chegam e falam, você é crente? Todos nós somos crentes. A pessoa confunde, então quer dizer, crente é uma religião e católica é outra? Não. Crente, eu sou crente em Jesus Cristo, que é o meu único Salvador. É nele que eu creio. E eu creio em Jesus, eu sei que Ele vai fazer o melhor por mim. E nós vamos orar uns pelos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Não podemos muitas vezes ajudar com bens materiais, mas podemos ajudar em oração, que é o mais importante. Porque Jesus disse: o que ligares no céu será ligado na terra, o que desligares na terra também será desligado no céu. Então essa é a oração. Liga, nós ligamos um ao outro, a Deus, a Jesus. Jesus é o único intermediário. Antes da chegada de Jesus, era necessário que morresse um cordeiro, livre de manchas, para que fizesse expiação dos nossos pecados, para que fôssemos perdoados os nossos pecados. Só que Jesus, que veio agora como o próprio Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado. Então, toda vez que tivesse o pecado, que sempre teve e ainda continua, mas teria que um animal morrer. Só que Jesus veio como o próprio Deus vivo para nos perdoar, para nos proteger, para livrar-nos do mal que existe no mundo. Porque o mal existe. Infelizmente, ele existe. E aí o que aconteceu? Esses discípulos, eles estavam, como diz aquela coisa, ela só fala, e Jesus ali, só ouvindo. Aí chegou uma hora que Jesus disse: mas era necessário para que isso acontecesse. Jesus começou a falar desde os antepassados, que Isaías já tinha falado que haveria o Deus que seria morto como cordeiro. Então tudo apontava para Cristo. No Antigo Testamento, quando Moisés conseguiu libertar o povo do Egito, a última praga que aconteceu dos primogênitos que morreriam, para que não fossem mortos, eles tiveram que matar um cordeiro, com o sangue do cordeiro colocar nos batentes das portas. O sangue do cordeiro ali. O sangue do cordeiro já era Jesus. E aí, aqueles que estavam lá dentro daquele lugar com o sangue do cordeiro ali nas portas, não foi morto. Então Deus sempre enviou os profetas para que anunciassem a vinda do Cristo. Daniel também profetizou. E aí Jesus foi falando sobre tudo isso. Os discípulos foram explicando também, que eles foram
quando as mulheres chegaram ao túmulo, já viram aquele túmulo aberto. Já ficaram espantadas. Falou assim, ué, quem que tirou o corpo daqui? Então, os anjos que apareceram disseram, o que vocês fazem aqui? Por que vocês procuram alguém que está vivo? Ele não está aqui mais. Ele não está morto. Porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo em cada um de nós. Ele ressuscitou. E aí, depois que Maria Madalena ficou ali chorando, o próprio Jesus apareceu para ela. Aí ela viu, também estava meio passada, não percebeu que era Jesus. Falou, se for o Senhor que pegou o corpo dele, diga onde que está. E aí Jesus disse, Maria. Aí ela percebeu que era ele. E aí Jesus pediu para que ela fosse falar para os discípulos que ele tinha ressuscitado. E ela foi lá para falar, só que eles não acreditaram. Aí eles voltaram lá para o túmulo, viram mesmo que não tinha nada. Então Jesus tinha morrido depois do terceiro dia que ele ressuscitou, como havia falado. Sim, Deus. Então, tudo aquilo que tinha acontecido, Cleófas foi falando para Jesus, e Jesus também depois começou a falar que todas essas coisas aqui, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Se o próprio Jesus padeceu, sofreu para chegar na glória, quem somos nós também para não padecer, sofrer e estar na glória? Então, se você está passando por uma situação, uma dificuldade, está passando pelo deserto, o que aconteceu com eles? Eles viram ali que não aconteceu mais nada, eles resolveram desistir. Eles desistiram, não aconteceu o que a gente queria, então vamos voltar. Eles voltaram para Emmaus. Então tem muita gente que está desistindo da luta que Deus colocou ali para você. Deus tem um propósito na sua vida, mas você acha que vai ser fácil você alcançar esse propósito? O propósito da sua vida é muito maior do que você imagina. Só que vai ser fácil? Não. Porque Jesus disse que teria que ter passado por tudo isso. Ele padeceu, morreu, sofreu, ele apanhou, ele sofreu dores, porque ele era humano, ele sentia dores, ele foi como um homem. Então fizeram tudo o que você pode imaginar de humilhação contra ele, pisado, esbofeteado, cuspiram na tua cara. Depois ainda fizeram, depois que ele tinha apanhado tanto, fizeram ele mesmo carregar aquela cruz, na cruz que ele mesmo ia ser crucificado, e ele não falava nada, ficou mudo como um cordeiro, não reclamou. Quando ele, antes dele ser pego pelos soldados, ele estava lá no Getsemane, orando, a aflição era tanta que ele suava sangue. E ele dizia, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível que seja feita a tua vontade. Ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar. Só que ele disse para Deus, que seja feita a tua vontade. Que você peça para Deus que seja feita a vontade dele, não a nossa. Muitas coisas nós pedimos e elas não acontecem. Mas será que você está pedindo certo? Porque aquilo que você pede, muitas vezes Deus não quer para você. Deus tem uma outra proposta para você. Deu certo, amém, glória a Deus. Não deu, amém, glória a Deus também. Porque muitas
Mas, o que Deus fez? Deu um livramento. Não deixou nem muito longe. Aqui perto mesmo, já deu livramento. Não foi na viagem. Então, Deus sabe de tudo. Agora, se fosse outra pessoa que não crê em Deus, não tem fé, às vezes estava até blasfemando. Nervoso. Nossa, não deu certo. Eu gastei um dinheirão. Deus é que sabe de tudo. Então, temos que aprender a aceitar o que Deus quer da gente, o que Deus quer da nossa vida. Amém. Meu Deus. E aí, Jesus falou isso daí para eles, foi explicando, né? E aí, disse: nossa, mas será que vocês são tão lerdos? Vocês não perceberam? Vocês não entenderam? Que tudo isso daqui que aconteceu é que já estava escrito, já estava nas escrituras. Deus já sabia. Porque quando Deus Ele fez o homem e a mulher, entrou o pecado lá, através do diabo. Depois Deus disse que ia nos libertar. Através de quem? De Jesus. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, isso tem que esperar quantos mil anos para a chegada de Jesus, para acontecer tudo aquilo. Deus também mandou o dilúvio para acabar com uma raça, né, que não prestava. Então, Deus, Ele sempre tem um propósito nas nossas vidas, que nós temos que aprender a aceitar. E aí, depois que Jesus disse isso, falou que também começou por Moisés, por todos os outros profetas. E aí, eles chegaram numa aldeia. Eles iam entrar, acho que alguma estalagem. E aí eles iam entrar, e Jesus fez que ia, mas não foi. Eles iam constrangeram para que ele ficasse. Fez com que Jesus entrasse. Só que Jesus entrou, ficou com eles ali, e aí aconteceu o que? Depois, Jesus pegou no pão, agradeceu, abençoou e partiu e deu a eles. Aí que eles abriram seus olhos e perceberam que era Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus subiu. Jesus desapareceu. E aí eles ficaram maravilhados. E aí disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, será que a gente não percebeu que era o próprio Jesus que estava ali falando? Então, muitas vezes, Deus está falando com a gente aqui no meio. Será que seu coração não sente nada? Você não sente aquele amor, aquele carinho, aquela paixão? Porque nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, com todo o amor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós temos que estar aqui de coração para poder ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e sair daqui transformados. Porque não adianta vir aqui participar, vem aqui só faz de conta que estão ouvindo, faz de conta que eu estou participando, do mesmo jeito que entrou, vai embora. Isso não é participar da comunhão com Deus. O que Deus fez aqui, Ele partiu o pão e compartilhou. Nós temos que compartilhar o que nós temos de melhor. Nós temos que ajudar, compartilhar o que foi feito ontem aqui. Houve uma reunião para poder ajudar uma mocinha. Nós, infelizmente, não pude vir, mas foi compartilhar, não é?
para poder ver o amor que Deus tem por ela, e a sua família também ama. Então, por isso que fizeram aquilo para ela. E aí, o que Deus faz para a gente? O que nós temos para dar para Deus? O que nós fazemos de melhor para Deus? A árvore você conhece pelos frutos. Então não adianta, fé sem obras é morta. O que nós estamos fazendo para o reino de Deus? O que nós estamos fazendo para que nós possamos estar na glória de Deus? E aí foi que eles ficaram felizes e voltaram. Na mesma hora, eles levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11. Então os outros apóstolos estavam lá e eles diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então depois que eles viram Jesus, aí que eles acreditaram e viram que eles estavam tristes à toa, que teria que ter acontecido mesmo aquilo lá. Então, que você não desista na primeira luta, na primeira batalha, que você não desista na primeira dificuldade, porque é Jesus que vai estar contigo. Amém. Jesus não vai te abandonar. Jesus nunca te abandonou, mas é você que muitas vezes abandona. Então a pessoa, na primeira dificuldade, ela está aqui firme com Deus, né? Nós estamos aqui, nós, cada um aqui é a igreja, e nós estamos reunidos num lugar. Aí na primeira dificuldade a pessoa pega e desiste, não vem mais, porque fica chateada. Nossa, eu queria isso. Então quer dizer, está vindo num lugar só para querer receber bênçãos, não está aqui só por adorar a Deus, amar a Deus. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É Deus em primeiro lugar sempre. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas não serão acrescentadas. Então quem sempre busca Deus primeiro, sempre vai estar ganhando, não vai perder nada. Porque é Deus que vai suprir, não é o homem que vai suprir. Isso aqui não é obra do homem, é obra de Deus. É Deus que está sustentando isso aqui, é Deus que está nesse lugar. É Ele que vai confirmar para que continue essa obra, porque ela é de Deus. É para a glória de Jesus. Que nós possamos continuar firmes com Jesus, sem desistir, sem esmorecer, sem querer abandonar. Não é? Então a pessoa, quando ela tem um objetivo na vida, se a pessoa está estudando, é fácil. Até chegar ali, para eu chegar onde que eu cheguei, eu estudei bastante, fiz cursos, não foi fácil. Levantava de madrugada, tinha que ter dinheiro, às vezes não tinha. Então eu tive que estudar para ser professora. Depois fui embora para outra cidade, fiquei num lugar meio abandonado, porque não conhecia ninguém. Eu também quis desistir, eu não queria ficar mais. Eu chorava, eu falava: ai, que difícil, nossa, eu ficava doente, passava mal. Mas fiquei firme lá. Fiquei firme porque foi Deus que me deu. Foi Deus que me sustentou. Deus fez isso comigo porque Ele tinha um propósito para mim lá na frente. Isso foi em 91. Nós estamos em 2023. Já se passaram 32 anos. E eu já me aposentei. Já passou tudo aquilo. Todo aquele sofrimento acabou. Toda aquela dificuldade acabou. Mas eu continuei. Fui andando com Jesus ao meu lado. Muitas vezes eu estava cego. Eu não percebia que Ele estava do meu lado, mas Ele estava. Como agora eu sei que Ele continua, agora eu tenho certeza que Ele está. Porque antes eu não sabia.
Mas agora eu tenho certeza que ele está. Aleluia, aleluia. Então, a gente para pensar, por como eu vim parar aqui, só Deus que sabe. A gente tem que explicar? Não. Não se explica. Porque é Deus que faz. As coisas de Deus não tem explicação, a gente vai lá e faz e pronto. Quando Deus tem que realizar algo na sua vida, a gente não tem que ficar questionando e contra, é só obedecer. Apenas obedecer. Então que nós possamos obedecer somente a Deus. Mesmo não entendendo. Mas nós também temos que aprender a ouvir. A ouvir. Então esses discípulos, eles só falavam. Aí na hora Jesus falou, ó, será que vocês não percebem? Vocês estão lerdos? Então, muitas vezes a gente fica só falando, a gente se preocupado com um monte de coisa e a gente não sente a presença de Deus, a gente não fica quieto, a gente precisa ficar em silêncio para que Deus possa falar. Amém, Deus, aleluia. Deus te ouve, tenha certeza. Ele te ouve, Ele está preocupado com você, Ele quer que você fale. Assim como Jesus podia curar as pessoas, Ele sabia que a pessoa tinha, Ele via o cego. Ele perguntava, o que você quer? O cego falava, eu quero ver. Aí Jesus curava. Então todas as vezes que Jesus curou, foi a própria pessoa que foi pedir ou alguém foi pedir por Ele. Então nós também temos que procurar Jesus, pedir para Ele, estar disponível para Deus. Porque Deus está aí para curar, salvar, abençoar, libertar. É só você querer. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Deus te louva. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Nós sabemos que agora que nós conhecemos realmente quem é Jesus, eu pelo menos eu não quero nunca mais me afastar dele. Cada vez eu quero ir mais perto de mim. Espero que você também sinta isso. Que você não se afaste de Jesus, porque Ele nunca se afastou de você. Que você possa sentir Jesus dentro de você. Amém. Meu Pai amado, Jesus Cristo Salvador, Deus eterno e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por Senhor estar presente aqui em nossas vidas, por Senhor poder dar essa palavra, por Senhor poder queimar em nosso coração essa vontade que nós queremos conhecer Jesus, que Jesus estar presente em nossas vidas, que Jesus poder nos curar, salvar, libertar. Oh, aleluia, que seja louvado, repreende, meu Pai, qualquer mal que esteja atrapalhando essa pessoa, poder procurar a sua presença, poder estar na tua casa, meu Pai. Repreende o devorador, repreende a depressão, repreende qualquer dor que esteja na vida dela, meu Pai, no seu corpo, repreende, aleluia, Deus seja louvado, qualquer coisa que estiver ali, meu Pai, que o Senhor sabe o que é, repreende, Deus, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque nós descansaremos somente em Ti, meu Deus, somente em Ti, ó Jesus, nós poderemos descansar, porque Jesus é aquele que liberta, só Jesus salva, só Jesus cura, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um, coloca suas mãos sobre eles, abre as portas do céu, derrama esse sangue livre sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória. Obrigado, Deus. Obrigado, Amém, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém, papai. Que você possa Deus. ter aprendido o que Jesus quer de você. Amém. Que você possa ter entendido que Jesus te ama. Jesus nunca te abandonou, não vai te abandonar. Amém. Amém? Deus seja